Boa noite, irmãos. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe a todos nesta noite. Nós, infelizmente, nem estamos impedidos de estarmos nos reunindo no salão de culto, né? Mas estamos aqui para adorar a Deus, para ouvir a palavra de Deus. E eu tenho uma palavra de Deus para dividir com nossos irmãos, amém? Bom, vamos lá. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus escreveu, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus escreveu no capítulo 8, Mateus capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo de número 23, né, que é uma sequência, logo depois de Jesus estar ensinando aos discípulos quem pode ser discípulo, quem pode vir a seguir a Jesus, né, como deixar os mortos, enterrar seus mortos e tudo mais. Aí o versículo 23 diz assim, ó, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Santo Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus. Glorificamos o teu santo nome, Senhor, te exaltamos e te engrandecemos, Pai. Entregamos a ti, Senhor, todo o crédito, toda a honra, toda a glória. Adoramos o teu santo nome, Senhor. Nesse momento, peço a ti que derrame da tua unção, da tua autoridade. Dá-me, ó Deus, intrepidez e audácia, Pai, para ministrar a tua palavra, Senhor. Derrama, Senhor, da tua unção sobre a minha vida, Pai. Ó Deus, e que os corações sejam quebrantados diante da tua palavra, Senhor. Desde já eu entrego a ti todo o crédito, toda a honra, toda a glória. E já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, a gente já começa aqui observando, né, que no versículo 23, Jesus ele entra no barco e os discípulos seguem a Jesus. Então, depois desse ensinamento de quem pode ou não seguir a Jesus, ele entra no barco e os seus discípulos o seguem. Quer dizer, discípulo é aquele que segue, irmãos. Discípulo é aquele que imita o seu Senhor. Discípulo é aquele que reproduz, que faz valer o discipulado do seu Senhor, amém? Esses são os discípulos. Discípulo é uma coisa, seguidores são outra. Muitas vezes havia muitas multidões, muitas vezes houve assim diversas passagens que houve multidões seguindo a Jesus, mas discípulos são poucos. São poucos os discípulos, aqueles que verdadeiramente querem seguir a Jesus, principalmente depois de uma palavra daquela onde foi dito que deixa os mortos enterrar os seus mortos. Ele acabou de dizer isso, entrou no barco e os discípulos o seguiram. Bom, seguindo ele os discípulos, no versículo de 24, eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas e ele, porém, estava dormindo. O que a gente vê? Que mesmo a gente estando no barco com Jesus, as coisas vão acontecer, irmãos. Estar no barco com Jesus é estar no caminho do qual ele diz, eu sou o caminho. Estar no barco com Jesus é estar na verdade do qual ele diz, eu sou a verdade. E a vida é estar vivendo uma vida em Cristo Jesus. E mesmo nós estando vivendo uma vida em Cristo Jesus, certamente que vamos passar por aflições, por lutas, por dificuldade. Jesus disse, no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É o que a gente vai ver nessa situação aqui.
né? Todo mundo afligido, preocupado com a situação, igual nós estamos vivendo hoje também, no literal aqui nas nossas vidas, todo mundo em quarentena, aguardando em suas casas, né? Por quê? Agora, Jesus fala, essas coisas vão ser necessárias acontecer. O salmista diz assim, ó, que teremos aflições, que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. Então, irmãos, o que a gente vê? Que então mesmo Jesus estando no barco com Jesus, no caminho, na verdade, vivendo uma vida cristã, ainda assim nós vamos passar por aflições, ou seja, por lutas, por dificuldade. E a gente observa que no versículo 24 diz assim, ó, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Os irmãos sabem a dificuldade que é um barco num alto mar, ou um mar revolto, aquelas ondas subindo e cobrindo a ponto de encobrir o barco, a situação fica difícil, né? Então, de fato, é preciso ter fé, de fato, é preciso confiar em Deus nessa hora, nesse momento difícil, né? Porque tempestades são tudo aquilo que se levanta contra nós, né? Quando Davi vinha passando, tinha ali uma tempestade chamada Golias, né? O exército todo de Israel diante daquele homem, ninguém se prontificava, mas Davi, apesar de ser novo ainda, de ser jovem na idade, já tinha uma certa experiência, já havia passado por algumas aflições lá no pastoreio das suas ovelhas, que lhe deram força, como Paulo diz, que as tribulações produzem em nós força, produz perseverança, produz também esperança. Então aquele jovem, apesar de ser jovem na idade, já era um ancião na experiência com Deus, porque já havia combatido um leão, já havia combatido um urso, e ele disse, o Senhor me deu a vitória, e agora também vai me dar essa vitória. Amém, irmãos? Então, é necessário, as lutas vão vir, e quando a gente menos espera, a tempestade se levanta. Agora, observa que a tempestade se levanta do nada, né? Às vezes você fica se programando, amanhã eu vou fazer isso, aí Paulo fala assim, vamos fazer se Deus quiser. Tá vendo? Esse é o maior exemplo disso. A gente estava se programando, né? Quando foi de repente já não pôde nem mais abrir a igreja, né? Você está se programando, de repente você nem pode mais ir trabalhar. Então tudo que vamos fazer, vamos aprender com essa situação para aumentar a nossa fé, para crescermos no conhecimento, na revelação da palavra de Deus, né? Que nada podemos fazer. Jesus falou assim, vocês não podem fazer nem essas pequenas coisas, quanto mais as maiores. Então vamos aguardar no Senhor, tudo que formos fazer é se Deus quiser. Agora observe que Jesus, irmão, no versículo 24, termina assim, e ele, porém, estava dormindo. Jesus estava dormindo. O que é esse dormindo? Quando Jesus dormia, quer dizer, ele descansava. Esse dormir, ele descansar. Jesus já vinha pregando, Jesus já estava cansado da caminhada, vinha ensinando, e entra no barco, ele tinha um corpo físico igual a nós, porém ele confia a sua vida em Deus. Ele estava dormindo, descansando, né? E a palavra diz o quê? Para nós descansarmos no Senhor. Amém? Então temos que descansar no Senhor. Enquanto aqueles homens estavam aflitos, Jesus descansava. Esse dormir traduz por descanso. Ele descansava, estava recarregando a sua força. Então, irmãos, vamos aproveitar esse período dessa luta em que a gente não pode fazer nada e vamos descansar em Deus, vamos esperar em Deus, vamos aproveitar para renovar as nossas forças, para continuarmos as nossas batalhas. Essa não é a última batalha. Se essa fosse a última batalha, certamente Jesus já viria buscar a igreja, ou certamente levará algum de nós. Mas para quem ficar aqui, essa não vai ser a última batalha. E aí o versículo de número 25, né, fala assim que e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos. Então, irmãos, tem hora e tem situação que a gente não pode nada. A gente não pode fazer nada.
Tem situação que temos que literalmente que esperar em Deus. Tem coisas que são para nós fazermos. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Por exemplo, você ficou doente, aí você vai ao médico, toma o remédio que o médico passou, mas ainda assim a nossa confiança está em Deus, porque se Deus não operar, o médico não pode nos ajudar. Se Deus não operar, o médico não vai interpretar bem a nossa doença, o remédio não vai fazer o efeito desejado. Agora, se esperarmos em Deus, é Deus que está no controle. Amém? Isso significa, irmãos, que quando não tem solução para nós, não significa que é o fim. Amém? Eles não tinham mais jeito, mas aí o mar já estava cobrindo o barco. Mas aí ele falou, não, vamos acordar o mestre, vamos chamar ele. Ele falou, Senhor, salva-nos. Eu achei assim, eles não tiveram fé para repreender aquele mar, mas eles tiveram confiança, porque o versículo diz assim, ó, porque fala assim no versículo 25, os discípulos o despertaram e dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. Olha só, eles pediram a Jesus que o salvasse. É a nossa oração agora, não é pecado, né? Pedir a Deus que nos salve. Nós não temos medo da morte, a morte é vencida. Se tivermos que passarmos pela morte, nós vamos passar e não permanecer, porque vamos descansar em Cristo. Mas se é a vontade de Deus que Ele venha nos salvar, nós vamos clamar a Ele. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele não nos dá só salvação eterna, mas Ele também nos dá livramento nessa terra, para que possamos viver uma vida de exemplo, de testemunho. Como vamos ter testemunho se não passarmos por certas situações? Não é verdade, irmãos? Então, aí no versículo de número 26, e ele diz assim, ó, por que temeis, homens de pouca fé? Aí Jesus pergunta, por que temeis, homens de pouca fé? Por que temeis? Porque nós estamos impressionados com a força do vento. Nós estamos impressionados com os rumores de guerra, de doença, né? Nós ficamos impressionados com as ameaças de morte à nossa volta. E esquecemos totalmente que 1000 pode cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não sermos atingidos, porque estamos à sombra do Onipotente. Entendeu? Então Jesus pergunta, por quê? Por que temeis? Não é verdade? Então o que está te fazendo temer? Israel estava diante do gigante, temendo. Estavam com medo daquele gigante. Já Davi chegou e perguntou quem era aquele incircunciso que afrontava o povo de Israel. Já chegou fazendo menção da palavra de Deus, fazendo menção da promessa de Deus. E é o que temos que fazer agora, fazermos menção das promessas de Deus. Que muitas aflições nós vamos passar, mas não vamos perder o ânimo, porque o Senhor está conosco. E Jesus repreendeu, e o versículo diz que Jesus levantou, né? Levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Então, irmãos, nós temos que ficar de olho na bonança que vem a seguir, irmãos. A luta, a dificuldade é necessária, mas toda vitória tem o seu despojos, né? O seu despojo. Então vamos aguardar em Deus, vamos confiar na vitória, porque uma bonança está por vir, né? Que foi o que aconteceu nessa situação. Depois daquele mar revolto, depois daquela grande situação, uma bonança está por vir. Assim como Jesus no deserto, quando foi provado, ele resistiu com fome, com sede, mas ele usou a palavra, o inimigo usava a palavra, ele usava também. No final o texto diz que o inimigo o deixou até o momento oportuno, né? Quer dizer, para o tentar uma outra hora, para o provar de novo uma outra hora, mas não encontrou mais oportunidade. Aí o texto diz que os anjos vieram, quer dizer, depois dessa luta, dessa provação com o adversário, os anjos vieram e o serviram. Amém? Olha só, a bonança depois da tribulação. Os anjos vêm e o servem, né? Então, irmão, versículo 27, eles ficaram admirados. Né? Ficaram admirados. Quem é esse? Ele falou assim, quem é este? Ó? E aqueles homens se maravilharam dizendo, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando ele falou os ventos, não importa de onde que está soprando, que vento que é, sul, norte, leste, oeste, os ventos obedecem ao Senhor. Da mesma forma o mar. Ou seja,
tudo está debaixo do controle dele. Então, quando você falar assim, eu não consigo, saiba que Deus consegue, saiba que Jesus consegue. Quando você falar assim, eu não posso, mas você sabe que Jesus pode. Se for a vontade dele, ele pode tocar, ele pode desatar nó que a gente não consegue, ele pode resolver situação que a gente não consegue, ele pode até trazer existência aquilo que não existe ainda, se ele quiser. Amém? Então, o que a gente aprende nessa situação? Primeiro, que nós estamos no barco com Jesus. Nós não estamos sozinhos. Estamos seguindo o Mestre. Os discípulos seguiram a Jesus. Então, nós não estamos caminhando sozinhos nessa terra. Nós estamos no barco com Jesus. Estamos seguindo o Mestre. Vai vir luta? Vai. O mar vai bater? Vai. Mas Jesus está no barco, irmãos. Se nós não conseguimos, certamente que os apóstolos, os discípulos, né, fizeram a parte deles, tentaram remar, baixaram a vela, né, fizeram, né, aquela normaria toda que o pessoal, os marinheiros fazem, os recursos, eles conhecem os padrões, né, dependendo da situação, qual é os padrões a serem tomados, certamente que eles fizeram tudo isso, mas não tendo resultado, recorreram a Jesus que descansava. Amém? Segundo, ele tem tudo sob controle, filho. Ele está descansando. Ele está descansando. Esse dormindo aqui tem um sentido de descansar. Ele podia até estar dormindo fisicamente, mas tem um sentido de descansar. Porque a palavra diz que não dorme nem dormita o guarda de Israel. Está guardando as nossas vidas. Os olhos do Senhor estão a todo tempo atentos sobre nós. Ele está vendo o que está vindo aqui sobre nós, né? Os irmãos não ficam apavorados, que não sei o quê, perde o controle. Não, descansa no Senhor, espera no Senhor, porque o Senhor está no controle. O Senhor está no controle. Terceiro, ele tem poder para tudo. Quer ver? Ele acalmou o mar, acalmou os ventos, ele preferiu acalmar o mar e os ventos, mas ele poderia ter feito um teletransporte, né? Ter transladado, como Filipe foi transladado de uma cidade para outra, ele poderia trasladar aqueles discípulos do barco direto para a areia, para a terra firme, ou até mesmo com barco e tudo. Amém, irmãos? Assim como ele poderia fazer muita coisa diante do mar para Israel, ele resolveu abrir, mas ele podia fazer o mar se secar por cima, fazer eles andarem sobre as águas. Tudo isso ele pode fazer, irmãos. É infinita a quantidade de recursos que Deus tem, que Deus pode fazer, né, em nosso favor. Só basta a gente confiar nele. Naquele caso, ele acordou e deu ordem, o mar se aquieta, o vento se aquieta e a bonança foi geral. Bom, quarto lugar, é preciso ter fé em Jesus, filho. Sem fé, a palavra diz que é impossível agradar a Deus. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se for orar, se você pode, se tu podes, como aquele camarada chegou para Jesus e falou assim, se tu podes alguma coisa, aí Jesus questionou ele, se tu podes, que fé é essa? Você tem que crer, se crer, aí ele resolveu e creu, né? Aceitou, passou a crer em Jesus, aí Jesus operou. Então, se crer, sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Para a gente vencer essa batalha, a gente precisa ter fé, esperança, confiar em Jesus Cristo, amém? Então, irmãos, essa é a palavra de Deus que eu tenho para os irmãos, que o Senhor nos abençoe a todos, guardando cada um de nós, cada coração, que os irmãos continuem fazendo a sua parte, fazendo aquilo que lhe cabe, né? Como eu falei, os discípulos certamente fizeram a parte que cabiam a eles, e a parte de Jesus é com Jesus, não é conosco, amém? A nossa parte é esperar. Deixe os mortos enterrar os seus mortos, amém? E vamos seguir a Jesus. Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, amém.